E aí, atômicos, tudo bem com vocês? Meu nome é Hulk Janelli, sou design de produtos, sócio da Atom Studios e professor universitário. Cara, a Copa do Quatá tá chegando aí. Ela vai ser realizada pela primeira vez, a Copa, não no meio do ano, mas no final do ano. E, cara, a expectativa não poderia ser outra. Espero que pelo menos dessa vez a gente não sofra outro 7-1, né? Mas se sofrer, pelo menos vai ser com grande estilo. Porque dessa vez a Nike caprichou. Caprichou na escolha do tema, caprichou na camiseta da seleção. Cara, a camiseta azul da seleção tá muito bonita e não é por acaso que ela vendeu em uma hora todas as unidades após o seu lançamento. O lançamento dessa camiseta foi na última segunda-feira, dia 8 de agosto, 8/8, né? E, tá bem bacana. Vamos dar uma olhada como é que ela tá, alguns detalhes que são bem interessantes nela, algumas coisas que foram referenciadas e vamos ver se ficou bacana mesmo ou se não ficou, né? Ou se estão enchendo linguiça. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha que isso é muito importante pra gente, aperta sininho, aperta ali todas, vai lá, clica. Aperta todas para receber todas as notificações de vídeos novos que a gente lançar por aqui e roda a vinheta. Vai, Brasil! Cara, dessa vez eu achei que a Nike caprichou, de verdade, né? Ela não simplesmente fez uma camiseta, Deus dará, qualquer camiseta, mas resolveu fazer uma camiseta baseada num dos principais animais que existem aqui no Brasil, que é a onça pintada. E em cima desse conceito da onça pintada, eles começaram a brincar tanto com a estética da onça, com a textura que tem das pintas da onça, junto à camiseta, brincando com as clássicas cores canarinho, a amarela e a cor azul, que é o segundo uniforme da seleção brasileira. Até agora eles não apresentaram o terceiro uniforme. Eu queria dar uma olhada nesse terceiro uniforme, porque muitas vezes os caras têm e também fica super bacana. Ele tem toda a razão. Uma das coisas mais interessantes foi realmente, pela primeira vez, depois de anos, a Nike finalmente tomou vergonha na cara e fez alguma coisa mais dedicada. A única seleção que eu via que fazia alguma coisa mais dedicada tal era as seleções italianas, né? A seleção da Itália, que muitas vezes chamaram estilistas italianos para desenhar suas camisetas. Eu tô falando isso desde a Copa de 90, os caras já fazem isso. Chamam estilistas para desenhar as camisetas, então o estilo, a forma e tudo mais. Agora, questionar sobre a questão da tecnologia embarcada nessas camisetas, acho que não precisa nem falar. São tecnologias de dry, que secam rápido o suor, não deixa a camiseta pesada e faz você render muito mais, faz o atleta render mais. Aliás, as camisetas são de alta performance e é por isso também que as camisetas custam o valor que custam, porque são camisetas de alta tecnologia, não é só o valor do tecido, do pano, da impressão, mas é a tecnologia que está embarcada, tornando mais ágil, tornando a camiseta ficando seca durante todo o jogo e assim por diante. Mas bora ver algumas coisas. Tem um negócio aqui que foi muito legal, eu revivi algumas coisas, eu tô aqui com a colinha, que é uma coisa interessante. Eu lembro na Copa de 97, na Copa de 94, quando a seleção foi campeã, foi tetracampeã, eu lembro de a camiseta ter me marcado de certa forma, a camiseta do Brasil, e ela vira uma recordação, né? De fato, as camisetas do Brasil, elas vieram sofrendo algumas modificações. Lá, em 96 e 90, elas eram patrocinadas pela Topper, uma empresa brasileira, né, que patrocinou as camisetas, e a camiseta era simples, era o amarelo mais evidente, e beleza. Na Copa de 94, a gente foi campeão, foi a Umbro que patrocinou, e eu lembro que a textura embaixo da camiseta era, na verdade, uma coisa super simples, era a textura só do logotipo, né? Logotipo da logomarca, né? Da CBF, né? E já era mais bonitinha, porque pelo menos estava em tom sul-tom, né? Tava num tom diferente, então você via isso como uma imagem de fundo, como uma marca d'água na própria camiseta, e era bem bacana. Em 98, a fatídica 98, né, onde a França foi campeã, a Nike começou a patrocinar a seleção brasileira. E a Nike fez uma cagada monstro, que ela repetiu isso na Copa, inclusive de 2002, que foi fazer uma camiseta
aonde o estilo, a forma, as listras ou tudo que tinha de detalhe eram iguais para todas as seleções, cara. É muito ridículo, né? O patrocínio que tem, o que é a Copa do Mundo, a Nike vai lá e faz uma camiseta igual. Tanto que a camiseta do Brasil e a camiseta da França eram iguais, mudava detalhe de cor, né? Então, pô, que porcaria, né? Eu lembro que em 97, por causa do hype da seleção ter ganho 94, eu tava lá com o meu FIFA 97 e eu fazia muita alteração de uniforme, ia lá nos arquivos, né, do FIFA, ia lá e trocava as camisetas. Adorava fazer isso com a camiseta da seleção, com a camiseta de times e tal. Na verdade, eu passei mais tempo fazendo alteração e colocando os mapas do que necessariamente jogando FIFA 97. Em 98 vem a camiseta e eu lembro que, tipo, eu falei, pô, mas é tudo igual, cara? São todas iguais? E eles permaneceram com isso tudo igual. Eu acho que em 2006 a Nike fez uma camiseta mais interessante com uma gola diferenciada para a seleção brasileira. E aí começou a querer realmente, vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente para a seleção. Então eles começaram a fazer mais proprietário. Mas agora, em 2022, realmente ela caprichou. Dessa vez ela fez uma nova camiseta realmente baseada em alguns fatos e aspectos do Brasil. Então não só eu tenho a cor do Brasil e eu tenho a camiseta da seleção, mas eu tenho aspectos, eu tenho detalhes muito bem caprichados dessa estrutura das camisetas. Então eu achei isso bem bacana. Eu particularmente achei bem bonita, né? A camiseta azul, como eu comentei, ela vendeu tudo na primeira hora de abertura, né? Então, cara, isso quer dizer que mandaram bem. O que eles fizeram? Eles basearam muito, a sacada foi eles basearem um animal nativo, né? A onça pintada. E pegar essas texturas da onça pintada e caprichar nesses detalhes, mas não é só isso que tem. Isso fica muito claro, muito evidente, principalmente na camiseta número 2, na camiseta azul do Brasil, onde você vê as manchas da onça pintada aqui na lateral, né? Assim, ela fica meio um verde fluorescente e tal. Não sei se a escolha verde fluorescente foi a melhor escolha, mas de fato ficou muito bonita, muito legal ver essa textura, ver isso encaixando na camiseta. Vai ter gente que não vai curtir muito, mas vai ter gente que vai gostar, e eu particularmente achei muito bonito, achei que a Nike caprichou. Mas não foi só isso que ela caprichou em outros detalhes também. Mas a camiseta, ela foi baseada também num conceito maior. A gente sempre fala de design, de estilo de forma. E qual é o conceito dessa camiseta? Segundo a própria Nike, detalhes da camiseta amarela, beleza? Os detalhes da camiseta amarela, com a campanha intitulada Veste a Garra, camisa principal amarela possui estampas inspiradas na pele de onça pintada, além de detalhes em verde e azul na gola e nas mangas. Ou seja, cara, os caras criaram um conceito, Veste a Garra também tem a ver com esse conceito tipo, pô, Brasil pode vir a ser hexacampeão, a primeira a ser hexacampeã, e cara, e vestir a garra quer dizer isso daí, a garra representa muita coisa, né? A gente tem vários conceitos aí, tanto a garra da garra de tipo, vamos lá, acredita, vamos, garra, força, energia, que é da questão da inspiração das pessoas jogarem com o máximo possível, assim como as garras da onça pintada. Então eles usam essas duas inspirações, essas duas coisas para trazer muito forte essa inspiração para a Copa, inspiração para nova linha de uniformes, tá? Eu achei, incrível os uniformes, beleza? Mas não foi só isso, existe um detalhe, cara, muito, assim, sutil. E só quem pensa em design, quem pensa nesses detalhes é que pensa nisso. No botão de abertura, aqui no botão de fechamento, abertura, né, da gola, ele, pela parte de dentro, ele é verdinho. E aí os caras botaram um botão azul, e nesse botão azul eles não se igualaram, eles viram um pequeno detalhe e fizeram uma mini bandeira brasileira, fizeram o losango da bandeira, aquela parte amarela, e criou uma mini bandeira dentro dessa gola, cara, usando o botão como sendo aquela parte redonda da nossa bandeira. Cara, isso é um micro detalhe que muita gente pode achar, isso é frescura, mas isso não é frescura, isso é detalhe. Depois que você compra um produto, depois que você compra qualquer coisa, repara. Que você compra e depois você começa a observar algumas pequenas coisas. No filme a gente pode chamar isso daí de easter egg. Isso aí é um easter eggzinho, né? Mas ele aproveita uma coisa estrutural, que é um botão que precisa ter ali para fechar a gola, para fechar o colarinho e tal,
e usa isso como um elemento gráfico para completar e fazer uma bandeira. Cara, é muito sacada, é muito legal quando os caras usam esses conceitos. Isso é o detalhe, isso é pensar no detalhe, nas formas. Aliás, as camisetas de seleções, não só brasileiras, mas mundiais, cara, elas são incríveis, né? Real Madrid já mostrou camisetas espetaculares, Barcelona já mostrou camisetas espetaculares, com detalhes e coisas assim. Isso é importante, porque não só marca a camiseta, mas também deixa ela única. Imagina se o Brasil ganha essa Copa, ou a seleção que ganhar, né? Mas imagina o Brasil ganhar essa Copa, cara, o quanto vai ter de simbologia já embarcada dentro da própria camiseta, né? Isso é muito legal. O que não aconteceu na Copa, né, de 2002, que a camiseta era igual a todas as outras camisetas, aquele triângulo horroroso, que eu não sei de onde tiraram aquilo lá, né? Ou a de 98, que a França ganhou. Cara, o mais emblemático era um emblema, né, da própria seleção, e não necessariamente a camiseta, ela era parecida com qualquer outra camiseta, né? Então isso dá um toque espetacular. Bom, como não falar da espetacular pintura de onça, que ela vem sumindo da manga até o ombro aqui em cima, da onça pintada em verde, né? Com um detalhezinho bem pequenininho em amarelo começando na manga, vem o verde, depois ele sobe com a textura da onça pintada, cara, e ela vai sumindo perto aqui do colarinho e tal. Cara, puta desenho lindo, maravilhoso. Tem gente que criticou porque parece um animal print, e aí começa com essa história toda, mas, particularmente, ela tá linda, tá espetacular, porque é isso aí mesmo. Vocês têm que imaginar que uma camiseta dessa, ela vai ser vista a uma grande distância, né? Às vezes com os detalhes, né? E hoje com uma câmera 4K e com captação, isso aí dá um efeito espetacular. Parece realmente várias onças correndo no campo, assim. Veja a hora do Brasil entrar, inclusive com a camiseta azul para jogar um joguinho ali que vai ser bem bacana. Brasil! Se vocês estão curtindo esse vídeo, cara, não esquece de dar joinha, que isso é importante demais pra gente. Quem sabe a gente não chega no nosso Hexa, né, nos 6 mil inscritos aí, ou nos 6 milhões de inscritos, só depende de vocês. Se vocês estão curtindo o vídeo, aperta joinha, que isso é importantíssimo pra gente. Aperta o sininho pra receber mais notificação, coloca lá todas pra você sempre que tiver um conteúdo novo, tá? E, cara, não esquece que isso é muito importante pra gente. É isso que diz pro YouTube, se vocês estão curtindo esse conteúdo e se vale a pena continuar fazendo dessa forma que a gente tá fazendo, beleza? Bom, mas continuando com a camiseta da seleção brasileira, o brasão da CBF também mudou, né? Eles fizeram um detalhe e foram puxando um pouquinho a mais, porque o brasão da CBF, ele tem duas listas, né? Tá escrito CBF e tal, do jeito clássico, tem um escudo ali que parece um escudo português, e tem o porquê ser muito parecido com esse escudo português, né? Porque da época das caravelas, e vem com esse conceito amarrado, e daí eles puxam essas listras verde e amarela, e eles deixam a amarela vazar. Cara, ficou um desenho espetacular, é um detalhe assim que parece uma faixa que tá englobando e dando de presente tudo e integrando com a cor amarela da própria camiseta. Ficou lindo esse uniforme da CBF. Inclusive eu tava jogando o FIFA recente e já tá essa atualização. Essa atualização já faz um tempo, mas eu acho espetacular esse detalhe também feito no logo da CBF, que teve uma evolução muito assim drástica. Quando a gente olha um logotipo, uma logomarca, ela teve uma evolução. Na verdade, ela teve o que a gente chama de atualização, né? O que é uma atualização? Mexer em pequenos elementos sem perder a característica básica do que é um logo, mas mexer para tornar ele mais, o que a gente costuma dizer, contemporâneo. Melhor usar a palavra contemporâneo que moderno. Moderno é velho, né? Contemporâneo é do momento que você está desenhando. Isso eu tô falando por uma terminologia, que eu até brinco com os alunos, que é melhor você chamar alguma coisa de contemporâneo que moderno. Que moderno lembra pra gente que fez design, artes, arquitetura, o modernismo, né? E ali teve sua linguagem própria, seu estilo próprio. A gente costuma dizer que as coisas são contemporâneas, ou seja, uma linguagem mais adaptada aos tempos atuais. E ficou bem bonito, né? Esse logo, esse brasão da CBF, que eu acho um brasão muito emblemático, né? Com as nossas 5 estrelinhas. Espero a gente conseguir colocar ali, ó, mais uma estrelinha, né? Dentro dessa
camiseta dentro da nossa amarelinha. Uma coisa bem bacana de observar também na camiseta azul em relação ao brasão, em relação às coisas, não é só a composição do brasão, mas a composição de como eles fazem a textura de base, né? Você pode ver que a textura da camiseta amarela e da camiseta azul, eles mudam ligeiramente para justamente dar uma outra intencionalidade, ou seja, não é só trocar a cor do uniforme, eles realmente capricharam na questão do conceito, capricharam na textura de fundo das duas camisetas, tornando cada uma independente. Ou seja, se eu comprar uma camiseta amarela, ela tem um estilo, uma forma proprietária. Se eu comprar azul, ela também tem um estilo, uma forma proprietária. É como se eu comprasse realmente duas camisetas totalmente diferentes. Não comprando a mesma camiseta com a mesma textura, só mudando a cor. Realmente, eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Fazia muito tempo, ou eu não me lembro de ter visto uma camiseta bem diferenciada, a segunda camiseta em relação à primeira. O que acontecia eram camisetas temáticas, né? Eu lembro que o Brasil jogou uma época com uma camiseta temática, que era uma camiseta branca, que foi baseada no time antigo, lá da década de 30, tal, 50 do Brasil. E, cara, era muito bonita, mas era temática. Mas aí não, agora é oficial. São duas camisas que não mudam só a cor, muda a textura do tecido. Isso quer dizer o quê? São feitas com tecidos diferentes, com texturas diferentes. Então, cara, ficou muito show de bola. Cara, pra mim, a camiseta do Brasil tá de parabéns. Eu acho que a gente tá levando com tudo. Com estilo, a gente vai entrar na Copa, né? Espero que a gente termine ela com estilo também, né? Mas estamos torcendo e agora a gente vai começar a falar sobre vários uniformes e várias coisas da Copa do Quatar. A gente vai começar essa série aí falando dos estádios e tudo mais que está envolvendo a Copa do Quatar. E vamos nessa, Brasil, vamos pro Hexa, que agora é a hora. Uma outra coisa importante para lembrar para vocês, lembra que a gente tem aí um sistema para poder ajudar você a desenvolver mais e a potencializar isso que a gente chama de Golden Skill. O que seria esse Golden Skill? Cara, transbordar todo o seu conhecimento, que pode ser através de uma mentoria nossa para você se desenvolver mais, e isso pode gerar curso, pode gerar palestra e pode gerar inclusive o tão sonhado para muitos livro falando sobre você e sobre o seu conhecimento, para que todos entrem em contato. Então, não esquece, dá uma olhada aí embaixo, tem o link para você fazer uma mentoria grátis com a gente, e nessa mentoria a gente mostrar o que pode fazer por você, para você desenvolver cada vez mais esse seu Golden Skill. Não perde tempo não, porque é bem limitada a quantidade de reuniões que a gente faz semanalmente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar joinha, que isso é fundamental pra gente. Avisa o YouTube se vocês estão gostando do conteúdo. Aperta o sininho para receber mais notificação. Não esqueça de seguir a gente lá no nosso podcast da Atom Studios, o único e o maior podcast de design, falando sobre várias vertentes de design, entrevistando muita gente diferente de vários campos, que tá bem legal. E até a próxima.